Na boa, galera, desde a prisão do Lula, o debate político brasileiro tem ficado completamente perdido, bombardeado de fake news do começo ao fim. A ideia desse vídeo é tentar dar uma explicação a partir das duas perspectivas do que está acontecendo no nosso país. Existe uma frase da escritora americana Harper Lee que diz o seguinte, que você realmente não entende uma pessoa até que você passe a considerar as coisas a partir do ponto de vista dela. Até que você entre dentro da sua pele e ande dentro dela para poder compreender essa outra pessoa. O que a gente precisa agora no diálogo político brasileiro é entender os argumentos de ambos os lados. Pelo lado daqueles que estão contra a prisão do presidente Lula, na visão dos outros, são simplesmente alucinados, petralhas, loucos, comunistas e que está ao lado da corrupção. Do outro lado, aquele grupo que está querendo defender que o Lula seja preso, são aqueles completamente a favor do golpe da Dilma Rousseff, contra a democracia no país, apoiando todos aqueles que adotaram um discurso excessivamente conservador no Brasil, até mesmo em alguns graus fascista. A coisa não é bem assim. Então é importante que a gente faça o que a Harper Lee está sugerindo, que a gente tente compreender a dinâmica política que está acontecendo a partir também da perspectiva do outro, para que a gente possa ter como e com quem dialogar e principalmente dialogar sem agressividade, dialogar sem trazer o ódio à tona na sociedade brasileira. Pois então, aqueles que hoje estão contra a prisão do presidente Lula, não quer dizer que todos esses são, primeiro, a favor da corrupção, que estão querendo mamar nas tetas do governo, que estão querendo receber bolsa para não ter que trabalhar, e também não quer dizer que são comunistas, que são radicais políticos, ou que estão endeusando um líder a ponto de ficarem completamente cegos aos atos de corrupção. Não se trata da defesa do Lula como pessoa, do caráter do Lula e de dizer que ele é inocente disso tudo. Não! Muitas das pessoas têm ciência de que o PT e o Lula praticaram erros, sim, fizeram coisas erradas, sim. Não se trata de ter um corrupto de estimação, ou ser um neomalufismo de esquerda. O processo que aconteceu contra o Lula, pela perspectiva de grande parte das pessoas que estão contra a sua prisão hoje, rompeu com preceitos democráticos e institucionais no Brasil. Um elemento que está hoje em mobilização não é se o Lula é culpado ou inocente. Se o Lula cometeu crimes, ou qualquer outra pessoa no país, eu, você que está aí assistindo, nós temos que ter a ciência quais que serão as regras do julgamento desse crime. Isso é a Constituição, isso são as leis. É isso que faz o país uma democracia. É a previsibilidade dos processos institucionais. Então, grande parte dos protestos que estão acontecendo hoje são em nome disso. São enxergando que houve grandes falhas na condução do processo do Lula, falhas essas que são endossadas por juristas do Brasil e de fora do Brasil, que o processo não ocorreu da forma como deveria ter corrido. O Lula se tornou o símbolo de um rompimento democrático e institucional, rompimento do Estado democrático de direito. As regras do jogo não estão mais claras para todo mundo. Elas passaram a ser manipuladas, elas passaram a ser interpretadas de maneira que fogem à maneira que é a expectativa em um Estado democrático de direito. Esse é o grande elemento que está levando tantas pessoas à rua. Evidentemente, o presidente Lula tem um grande carisma, ele saiu do governo com 87% de aprovação popular. Agora, não é por isso que ele também não deve ser punido. Então precisamos também agora entender a perspectiva do outro lado. A perspectiva daquelas pessoas que estão enxergando no processo contra o Lula o cumprimento efetivo das leis. Então, nem todas as pessoas que estão defendendo a prisão do Lula são pessoas que são contra o fim da democracia, que são a favor do fim dos direitos humanos ou do excepcionalismo, que são a favor da intervenção militar no Rio de Janeiro, que são a favor da atuação da polícia em forma de milícias. Não se trata necessariamente disso. É evidente que nessa esfera há forte sustentação de grupos neofascistas. Sim, aqueles que aproveitam da oportunidade para colocar uma pauta conservadora e vender uma resposta fácil, uma solução fácil para problemas complexos. Basta ver os tiros que a caravana do Lula levou, as chicotadas que as pessoas que estavam sendo a favor do Lula levaram. Isso é característica de movimentos neofascistas, de milícias que são instigadas por partes do governo ou de forças políticas obscuras do país para incitar a violência, levando a um estado de caos, para que depois se leve a uma resolução fácil e simples
através principalmente do uso da força. Solução política fácil não virá através do uso da força, só virá através do exercício pleno da democracia. Esse é o grande elemento que todos nós precisamos juntos estarmos ocupados por fazer. Então vamos agora para as críticas dos dois lados. Para aqueles que estão defendendo o Lula, nós temos que lembrar que grande parte daqueles que estavam cercados do governo do Lula foram pegos com bufunfa na mão. A coisa ficou muito feia. Mensalão é um exemplo, e grande parte do esquema estava envolvendo e sendo investigado na Operação Lava Jato também. Então, há corrupção envolvida e muito provavelmente o Lula estava ciente em alguma medida sobre isso. Se ele participou ativamente ou não, isso precisa de comprovação de fato. E não está claro para diversos juristas, e aqui não é a minha opinião, são diversos juristas do país e de fora do país, que esse processo tenha sido feito com total lisura. Esse é o grande elemento. Agora, então, para aqueles que estão contra a prisão do Lula, a gente precisa também ter a ciência do processo dos erros feitos pelos governos do PT e que, infelizmente, nem o Lula, nem outro grande político dentro do PT até hoje assumiu esse erro. Pelo contrário, o PT hoje, ao invés de trazer novas alternativas políticas, optou por velhas respostas. E, praticamente, a agenda política do PT se erodiu e virou simplesmente salvar o Lula. Isso é um problema também para a institucionalidade do país, para a democracia do país, pela falta de alternância política. Esse é um outro preceito fundamental em uma democracia. Então, também para os apoiadores do Lula e do PT, a gente precisa reconhecer os erros para poder trazer novas respostas que não passem por aqueles mesmos erros antigos que levaram às acusações que hoje estão pesando sobre o ex-presidente e sobre o Partido dos Trabalhadores. É importante também que essa pauta seja colocada pela perspectiva da esquerda. Pela perspectiva da direita e da centro-direita, é preciso entender que a grande mobilização que tem acontecido é contra uma pauta extremamente retrógrada, conservadora, que enterra os direitos de grande parte de uma parcela da população que foi empoderada politicamente nos anos dos governos do PT. E isso é inegável. Aqui ninguém está falando de Bolsa Família. Aqui nós estamos falando de dignidade, de dar o direito a uma pessoa que seja pela inclusão através do consumo, como muito se fala e como muito bem se critica a política econômica dos governos Lula e Dilma. Mas essa inclusão através do consumo trouxe também um senso de dignidade, um senso de representatividade e de participação política. Isso ficou muito claro, por exemplo, na destituição do Ministério da Dilma ao se colocar o Ministério do Temer. Tirou-se uma grande representatividade para se colocar um ministério inteiro apenas de homens brancos velhos que representam a grande elite escravocrata do Brasil que até hoje se mantém no poder. O que é problemático pela perspectiva da centro-direita é a adesão aos movimentos fascistas. E aqui os fascistas estão muito mais ligados à centro-direita do que à esquerda e à extrema-esquerda. Por quê? O fascismo passa principalmente pela atuação excepcional de um Estado frágil em uma democracia frágil. Foi assim que surgiu principalmente o nazismo na Alemanha. O Hitler chegou ao poder através do voto. Ele não foi colocado através de um golpe. Ele foi eleito em um momento em que a sociedade alemã estava completamente decepcionada com a democracia. Isso leva a uma resposta política muito extremista e que no Brasil tem sua representação também e corre o risco de chegar ao poder. Qual que é o problema? Uma vez que essa agenda chega ao poder, ela passa a acabar com o Estado democrático de direito e aquele que hoje é o apoiador, daqui a poucos dias pode não ser mais. Por quê? Aquele inimigo que o Estado fascista precisa sustentar é muito mobilizado através de um discurso de valores éticos e valores morais. Então, quando a gente recorda o que foi o nazismo e o fascismo, a gente vê o que está acontecendo no Brasil. As panelas que ficaram silenciosas desde o final do governo Dilma Rousseff até ontem, até na prisão do Lula, agora voltaram a se manifestar, mostrando que existe uma grande parcela da população que, de fato, traz um ódio pela representação que o Lula trouxe. Isso é um problema para a nossa democracia, porque, uma vez aberta a caixa de Pandora, não se consegue colocar as coisas lá dentro de volta. O tratamento político excepcional é um problema para a democracia e leva a respostas incertas. Aqueles que estão apoiando a prisão do Lula, em grande maioria, estão se manifestando principalmente contra a corrupção. É evidente, aqueles também que estão do lado da esquerda, a grande massa, aquela grande parcela que está contra a prisão do Lula, é contra a corrupção também. Não se trata aqui de um lado defender a corrupção e outro lado ser favorável à corrupção. De um lado
ter o seu bandido de estimação e o outro lado ser o único defensor dos valores, da moral, da ética. A questão que a gente precisa entender é que há um grande espectro político entre essas duas visões que são estereotipadas e ficam cada vez mais extremadas, uma vez que não há um diálogo entre as partes. E as fake news que têm sido colocadas contribuem apenas para piorar a visão com relação ao outro. E a coisa entra numa espiral de violência que, de fato, pode levar a um conflito muito sério no país, com perda de vidas, com muita gente sendo machucada e, principalmente, muitos direitos sendo retirados. É possível haver discordâncias políticas entre o modelo liberal e um modelo mais estatista, entre uma sociedade com programas mais inclusivas e outras mais direcionadas a um estado mínimo. A questão se trata de conseguirmos enxergar o outro e não simplesmente estereotipar o outro através da propagação, principalmente de fake news e de discursos de ódio. Isso não pode acontecer numa democracia, galera. A cada vez que cada um dos lados reforça o discurso de ódio, reforça o uso da violência, você, na verdade, está contribuindo cada vez mais para um caminho de exceção do Estado Democrático de Direito. E você passa também, ao propagar fake news e coisas do tipo, a ser um daqueles que participa do processo de excepcionalidade do país e que, se hoje atinge ao seu oponente, depois pode atingir você também, dependendo de quem tome o governo. É possível a gente fazer isso, mas a gente precisa melhorar o diálogo. E para melhorar o diálogo, é preciso entender mais o outro lado. Passe a tentar enxergar um pouco mais por que o outro está naquela posição, de qualquer espectro da política que você esteja. Meu nome é Lucas Rezende, eu sou cientista político e essa é a minha contribuição para a gente poder tentar buscar soluções democráticas e inclusivas sem o uso da violência para essa crise política brasileira.